Tem uma conversa que você está empurrando com a barriga há tempos, dias, semanas ou até meses. Você imagina todos os cenários, ensaia o que você quer falar, pensa no que a outra pessoa pode responder, em como ela pode reagir, se prepara toda e na hora H você trava. Você não consegue abrir essa conversa. Só que ela segue crescendo dentro de você, te consumindo. Só de pensar nessa conversa, o seu coração acelera, o seu estômago embrulha, dá um nó na garganta. Essa conversa pode ser um pedido, um posicionamento, um não que você precisa dar a alguma oportunidade, a algum convite. Ou até mesmo um eu te amo. Porque sim, às vezes até o que é bonito engasga na garganta. É sobre essas conversas que a gente vai conversar aqui. Eu sou a Milena Serro e este é o podcast Desengasga. Um espaço para você respirar fundo, criar coragem e encontrar o seu jeito de encarar aquela conversa que anda atravessada na sua garganta. Mas afinal de contas, o que faz uma conversa ser difícil? Tem uma pergunta que eu recebo praticamente todo dia, que é: Milena, como eu falo isso para o meu chefe? Como eu falo tal coisa para o meu marido? Como é que eu respondo essa mensagem do meu colega de trabalho? E para cada pessoa que me faz essa pergunta, tem algo que elas acham difícil de abordar. Para algumas, é pedir um aumento, é dar um feedback. Para outras, é admitir um erro ou pedir desculpas. Tem quem trave para dizer não, para colocar um limite. E tem quem paralise para dizer eu senti a sua falta. E a verdade é que essas pessoas sabem o que elas querem dizer. E provavelmente elas até têm uma ideia de como falar. Mas o que trava mesmo é o peso que elas colocam nisso, é o peso que essa situação tem. É o que elas sentem antes mesmo de abrir a boca. As histórias que elas se contam sobre a situação, sobre a relação, sobre o que pode acontecer depois nessa conversa. O que muda é o conteúdo, mas o que trava é bem parecido. E eu aprendi que tem duas coisas principais que fazem uma conversa ser difícil. A primeira é que a gente se importa, seja com a pessoa com quem nós vamos conversar e a relação que a gente tem com ela, seja com o que está em jogo, algo que a gente valoriza muito e que de alguma forma está sendo ameaçado ou que não está sendo cuidado da forma como nós gostaríamos que fosse. Para você, talvez seja a sua relação com alguém da sua família, um amigo que você não quer perder, um colega ou gestor com quem você precisa continuar trabalhando. Pode ser com você, porque muitas vezes a conversa difícil é interna. É assumir para a gente mesmo algo que vai mudar muita coisa na nossa vida. E isso é definitivamente assustador. E é aí que entra a segunda coisa que torna uma conversa difícil. Justamente porque a gente se importa, essas conversas vêm carregadas de emoções. Emoções intensas e desafiadoras. É um pacote completo. Ansiedade, frustração, raiva, tristeza, vergonha. E se tem uma emoção que sempre se faz presente, quando o assunto é difícil, é o medo. O medo de magoar, de perder, de ser rejeitada, de se expor, de ser vista como sensível demais, fraca demais, exagerada demais. O medo de sofrer uma retaliação, o medo das consequências dessa conversa. E esses medos paralisam a gente, fazem a gente ficar presa no silêncio, segurando aquela palavra que quer sair, engolindo o que precisa ser dito. Nesse silêncio ensurdecedor, a gente encara um dilema: evitar ou enfrentar. E parece que não tem um caminho ideal para sair desse dilema.
A gente dá voltas e voltas naquela mesma pergunta. Será que eu falo ou será que eu guardo para mim? Falo a verdade ou mantenho a amizade? Como se essas duas coisas fossem excludentes. Sabe aquele colega de trabalho que sempre interrompe você nas reuniões? Ou aquele parente que não perde a oportunidade de fazer um comentáriozinho sobre você, sobre a sua vida pessoal? No começo a gente pensa, vou deixar para lá, em nome da boa convivência. Depois a gente começa a pensar, eventualmente ele vai parar, ou talvez eu vá me acostumar com isso. Só que a situação continua e às vezes a gente tem ali 3 segundinhos de coragem insana e pensa, não, amanhã eu falo com ele. De amanhã não passa. Só que amanhã chega e aquela ideia de falar com a pessoa já vai deixando a gente tensa, nervosa, tudo de novo. A gente começa a se questionar, será que eu vou criar um climão? Será que eu não estou exagerando? A dúvida volta e a gente fica tranquila em silêncio. Tranquila aqui, bem entre aspas, tá? Porque essa tranquilidade é só da boca para fora. Porque por dentro a gente está consumida, ansiosa, pesada. Aí aquele comportamento se repete e o ciclo recomeça. E é esse vai e vem que cansa, que consome a gente. Porque lá no fundo, a gente quer conversar. A gente sabe que é melhor conversar, que é mais saudável. A gente sabe que se evitar, vai ficar carregando esse peso, vai se ressentir, vai se cobrar e se culpar por não ter tentado. A gente sabe que vai tirar do outro a oportunidade de saber o que está pegando, de ajudar a gente a resolver aquele problema. E a gente tira da gente mesma essa oportunidade de resolver, de seguir mais leve, mais conectado com a gente e com o outro. Por outro lado, rola um teatro mental enorme. A gente fica se contando essa história de que se a gente encarar a conversa, a gente corre o risco de piorar as coisas, de ser rejeitada, de magoar quem a gente gosta, de ver o relacionamento mudar. Sabe o que é pior? Muitas vezes, de tanto evitar, de tanto que a gente vai guardando esse peso pra gente, a gente acaba explodindo. E aí sim a gente pega o outro de surpresa. E aí sim a gente magoa. Quando não, quando a gente continua guardando esse peso pra gente, a gente corre o risco de implodir. De ficar doente de tanto sapo que a gente engole. Mas e aí, será que tem um jeito de sair desse dilema e ter essa conversa difícil? Por experiência própria, eu te digo que sim, tem um jeito. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que o Desengasga existe. Para te ajudar a encontrar um jeito de ter essa conversa. Não existe fórmula mágica, passo a passo, ou uma receita milagrosa que funcione para todas as conversas difíceis. Mas existe um caminho para a gente acolher o medo sem deixar ele mandar no jogo. Um caminho para falar com verdade, sem perder a conexão. Um caminho para transformar aquele nó na garganta em um pequeno passo para a gente se libertar. Nos próximos episódios, eu vou trazer histórias, insights e práticas para você encontrar esse caminho e trilhar esse caminho com mais leveza e confiança. Enquanto isso, meu convite para você hoje é: respira. Pensa nessa conversa que está entalada aí na sua garganta, que faz tempo que você vem adiando. E se pergunta, o que eu temo que vai acontecer se eu tiver essa conversa? Do que é que eu tenho tanto medo? Tomar consciência do que está acontecendo aí dentro, dos medos que tem te visitado, é um bom primeiro passo para essa conversa difícil começar a se tornar possível. Esse foi o primeiro episódio do Desengasga. Um espaço para você respirar fundo, criar coragem e encontrar o seu jeito de encarar aquela conversa que anda atravessada na sua garganta. Se esse episódio falou com você, te tocou de alguma maneira, compartilha com alguém que também precisa escutar isso hoje. E se você quiser continuar essa conversa comigo, pode me mandar um e-mail no desengasgapodcast@gmail.com ou se conectar comigo nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição desse podcast. A gente se encontra no próximo episódio do Desengasga.